Estas são as luvas de goleiro mais antigas do mundo. No vídeo de hoje, vamos testá-las. Algumas semanas atrás, testei as luvas de goleiro mais baratas do mundo. E eu achei que seria muito interessante testar as luvas de goleiro mais antigas que eu pudesse encontrar. Agora, onde eu encontraria as luvas de goleiro mais antigas do mundo? Claro, no eBay. Então eu fui no eBay, digitei luvas de goleiro vintage para ver o que eu conseguia encontrar. Depois de procurar por um tempo, eu encontrei este par de luvas de goleiro. Elas eram da Roush, que fabrica luvas de goleiro há anos. Após semanas de espera, recebi meu pacote, mas ao ver as luvas, estava escrito luvas de bicicleta. Mandei mensagem ao meu amigo Piotr, colecionador de luvas da Polônia, e ele respondeu: "Essas não são luvas de goleiro vintage." Perguntei: "Que luvas são essas?" Ele disse: "São luvas de bicicleta ou ginástica, a Roush as fazia antes das de goleiro." Agora, onde encontro luvas antigas de verdade? E Piotr decidiu me ajudar e me enviou alguns links de luvas de goleiro vintage de verdade. Então, Piotr me mandou alguns links e, por fim, encontramos esse par. Estava listado como Talbot Handschuhe Vintage Gloves por Sepp Maier 1968. E caso não conheça, Sepp Maier é um lendário goleiro alemão que atuou no Bayern de Munique e na seleção alemã. Então eu decidi comprar essas luvas de goleiro, e agora tudo o que tínhamos que fazer era esperar. Depois de mais algumas semanas, meu pacote finalmente chegou. E essas eram legítimas, as verdadeiras luvas de goleiro vintage de 1968. Antes das luvas de goleiro, os goleiros defendiam com as mãos nuas. Então vamos usar as mãos nuas, comparar com as luvas de goleiro vintage e também com as novas luvas de goleiro que estão atualmente no mercado. E por diversão, talvez testemos as luvas de ciclismo da Roush. Para avaliar o grip de cada uma, faremos o teste de aderência. Vou segurar uma bola com uma mão e incliná-la lentamente para baixo. Depois, na edição, posso descobrir em qual ângulo a bola vai cair. Primeiro, mãos nuas. Agora, as luvas de ciclismo vintage da Roush. Agora, as verdadeiras luvas de goleiro vintage de 1968. Por último, mas não menos importante, as verdadeiras luvas de goleiro. Vamos ver como elas se saem. Já testamos a aderência. Agora vamos falar sobre conforto. Tenho que dizer, elas são realmente bem confortáveis? Elas parecem um pouco com luvas de corrida. E o material aqui parece aquele que você coloca em uma raquete de ping-pong ou tênis de mesa. Elas são realmente bem confortáveis. Melhor do que eu esperava. Então vou dar nota 7 de 10. Antes de existirem luvas de goleiro, eles defendiam com as mãos nuas. Tenho que dizer, as luvas são muito confortáveis. Nota 10 de 10. Agora temos as luvas de goleiro Titan, muito confortáveis. São minhas preferidas para jogar ou treinar. São macias e confortáveis na mão. Dou nota 9 de 10. Essas são as luvas de goleiro falsificadas da Roush. Elas são muito pequenas, mas na verdade são bem confortáveis. São bem macias por dentro e encaixam muito bem na mão. Então vou dar nota 8 de 10 para elas. Agora é hora de passar ao controle de bola e grip. Beleza, primeira parte concluída. Manuseio e grip, que ficaram surpreendentemente bons. O grip ficou ótimo e o controle de bola foi bom até com alguns chutes nas mãos. As camadas de grip que tem, sabe, aquele estilo de raquete de ping-pong que tem na luva, realmente passam uma sensação muito boa. E elas fazem exatamente o que precisam fazer, que é segurar a bola o suficiente para você conseguir agarrá-la. Você sabe, a técnica é sempre o mais importante, mas essas luvas definitivamente ajudam. Vamos ver como elas se saem na defesa de chutes.
Certo, isso foi um pouco de defesa de chutes com as luvas de goleiro mais antigas. Elas são surpreendentemente confortáveis e eu tenho que dizer, a maioria das bolas que eu gostaria de segurar, eu realmente consegui segurar com essas luvas. Sabe, goleiros que usavam essas luvas nos anos 70 e 80, eu realmente não sei de qual época exatamente, mas no fim das contas, tudo depende da sua técnica e de quão bom você é como goleiro. As luvas são um complemento a isso, então elas vão te ajudar. Mas se a sua técnica não for boa, e você geralmente não for muito bom como goleiro, as luvas não vão te deixar surpreendentemente bom de uma hora para outra. Com certeza é algo para vocês terem em mente. Ter as luvas mais caras não adianta se sua técnica e o resto não estiverem corretos. Vamos continuar. Se este vídeo tiver 5.000 curtidas ou mais, usarei estas luvas de goleiro em um jogo de futebol real. Vamos lá, 5.000 curtidas. Agora vou para o gol sem luvas. Só para mostrar, não é preciso luvas de goleiro incríveis para ser bom goleiro. O importante é técnica e força. Vamos lá. Foi goleiro sem luvas. Como disse, não precisa das luvas de goleiro mais caras para ser grande goleiro. O importante é técnica, força e afins. Lembrem-se disso. Vamos para o próximo par. Agora, temos as luvas de goleiro vintage falsas, as luvas Reush de ciclismo retrô. Essas praticamente não têm aderência nenhuma. Vamos ver como elas se saem defendendo chutes, ver se conseguimos fazer algumas boas defesas com elas. Vamos ver como a gente se sai. Essas foram as luvas Reush Vintage falsas. Não eram confortáveis e não têm aderência. Conseguimos algumas defesas, mas não servem como luvas de goleiro. Como disse antes, pessoal, as luvas não importam tanto quanto pensam. Se você é um bom goleiro e tem boa técnica, consegue jogar até com um par falso de luvas vintage de ciclismo. Agora vamos testar as novas luvas de goleiro. Titan Rebel Whiteout, que é o meu par preferido para treinos e jogos. Vamos ver como elas se saem. Como previsto, as novas luvas de goleiro foram as mais confortáveis e com melhor aderência. Se eu tivesse que escolher um par para todos os meus jogos, seriam as novas luvas de goleiro, sem dúvida. Quero testar algo a seguir para conferir a aderência. Vou tentar pegar a bola com uma mão, sem luvas primeiro para testar. Como pode ver, dá para segurar com uma mão e a aderência é boa sem luvas. Agora vamos testar com as luvas de goleiro. Sem problema. Agora temos as supostas luvas antigas da Reush, ou melhor, luvas de ciclismo da Reush. Vamos ver como se saem. Não está funcionando, não tem jeito. Por fim, as luvas de goleiro mais antigas que temos. Vamos tentar. Será que dá para pegar com uma mão? Comente o que acha. Dá para pegar com uma mão, sim ou não? Não. Não. Isso é simplesmente uma pena, que triste. Isso foi tudo sobre as luvas de goleiro mais antigas do mundo. Se gostaram do vídeo, deixem um like e inscrevam-se no canal. Até o próximo.